Olá, meu povo querido e abençoado, Shalom. Queridos, nós estamos aqui para meditarmos mais uma vez numa porção da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos meditar no texto que está em Tiago, capítulo 5, do verso 7 até o verso 20. Um texto um pouco longo, mas eu quero que a sua memória traga a meditação, esse texto, porque ele é de extrema importância para nós. É bom a gente lembrar sempre do que a palavra nos diz. Por isso, nós temos que estudar a palavra todos os dias, para que ela sempre se mantenha viva na nossa mente. Ô Senhor, nos ajude nessa meditação de hoje. Que pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, que pessoas sejam edificadas com esta palavra bendita, que é a palavra do Senhor. Então vamos lá, Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, o primeiro apelo do apóstolo aqui é que nós, crentes, sejamos pacientes. Ele seja paciente até que o Senhor volte, ou seja paciente até o fim da sua vida, que marca a sua saída, né, desta terra. Então, seja paciente. Ele fala isso no verso 7 e ele fala no verso 8. E ele falou, ó, do mesmo jeito que o lavrador, ele planta a sua semente, e ele fica aguardando ali o tempo dela germinar, ele fica aguardando o tempo do fruto, ele aguarda com paciência a chuva, ele aguarda a chuva temporã, ele aguarda a chuva serôdia, porque a sua plantação precisa da chuva, como precisa do sol também. Então, ele planta e ele espera todo o processo com paciência. Não adianta ele ficar tenso, porque a semente ela tem um tempo para germinar. E ela depende dessas contribuições naturais para que ela germine. Então, o Tiago falou, ó, do mesmo jeito, vocês sejam pacientes. Fortalecei os vossos corações, não fiquem desesperados, ansiosos, sejam pacientes. E ele nos lembra que a vinda do Senhor está próxima, ou seja, não fique perturbado, ansioso, porque a vida passa muito rápido. E a vinda do Senhor ela está próxima. Aí no verso 9 ele vai nos dar outro toque, outra exortação. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então ele faz um outro apelo aos crentes. Tiago, o irmão do Senhor, está dizendo, aquele que pediu para termos paciência, agora ele está dizendo, não vos queixeis uns contra os outros. A queixa uns dos outros é uma coisa normal, que naturalmente acontece. Mas nós não precisamos viver naturalmente segundo a natureza antiga, mas naturalmente segundo a nova natureza. E na nova natureza, isso não faz parte de uma nova natureza, de uma natureza espiritual.
Então, essa coisa de ficar, ó, fulano me fez isso, ai, fulano não falou comigo, ah, fulano me disse isso, ou fulano não me atendeu, fulano não me ajudou, eu pedi fulano para me visitar, eu pedi fulano para orar comigo, fulano não fez, fulano... Tiago está dizendo assim, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Está vendo só que não está falando da condenação de quem você tem uma queixa. É a condenação sua que está fazendo a queixa. Então, Tiago está falando assim, não vos queixais para que não sejais condenados. Então, sempre que você tiver assim na ponta da língua, uma queixa para fazer contra alguém da sua família, contra um vizinho, contra um colega de trabalho, contra alguém da sua igreja, lembra, pede o Senhor para colocar uma guarda à porta da sua boca, para não deixar esse tipo de coisa sair, para que você não seja condenado por isso, porque isso te condena, isso traz algum prejuízo para você. Isso prejudica você de alguma forma. Isto me prejudica. Então, você e eu temos que pensar e temos que frear nossa boca, porque não nos convém, como crentes, queixarmos uns dos outros. Até porque outras pessoas têm motivos para queixar-se de nós. Então, não nos queixemos, porque se a gente se queixa de alguém, alguém vai queixar de nós. Então, vamos lembrar sempre, Mateus 7,12. Não façais aos homens aquilo que não quereis que eles vos façam. Não faça aquilo que você acha que é ruim. Quando alguém te faz algo que é ruim, aí você já sabe que é ruim, por ter provado, sabe que não presta isso. Aí você vai e faz também. Vamos aprender. Então, Tiago dá mais uma orientação, uma exortação. Então, a primeira é sede pacientes, e a segunda vem com o não. Não queixeis uns dos outros. E ele diz que o juiz está à porta. Não faça isso para não ser condenado, porque o juiz está à porta. O juiz está chegando. O juiz é Cristo. E ele está chegando. Mesmo que ele não chegou ainda, não está presente ainda da forma que esperamos, ele já está presente, vendo tudo, vendo tudo. E é ele que vai julgar isso. Então não se coloca numa posição de condenação. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência. Exemplo de aflição e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha, quer maior exemplo de aflição e de paciência que teve Jeremias, Isaías, Daniel, Amós, Obadias, Zacarias. Olha o que aqueles homens passaram. Olha o que os profetas passaram, porque eles anunciavam palavras de juízo contra o povo. Hoje em dia, qualquer pessoa que anuncia que o Senhor vai mandar juízo, ela é tida como profeta do caos. Me diz aí no Antigo Testamento, qual foi o profeta que não anunciou isso? Então, eles são profetas do caos? O próprio Cristo, ele é um profeta do caos. Então, esses profetas não foram chamados de profeta do caos, né? Não foi usada essa terminologia, mas eles sofreram aflições grandiosas. E aí a paciência deles precisou ser desenvolvida para que eles pudessem continuar o trabalho que o Senhor colocou nas mãos deles. Então, Tiago está falando assim, gente, toma como exemplo a aflição e paciência
dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então saiba assim, aflição não é novidade. Os profetas foram imensamente afligidos, mas eles servem de exemplo. Eles suportaram a aflição, eles foram pacientes, eles não saíram amaldiçoando o povo, eles não saíram matando o povo, apedrejando o povo, porque o povo os afligiu. Não, eles foram pacientes. Verso 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Então eles sofreram, eles receberam as aflições e eles não se vingaram. Eles não pagaram com a mesma moeda. Ok? Entendido? E aí ele dá outro exemplo. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Gente, que é a pessoa mais paciente do que Jó. O que Jó suportou. Olha o que Jó ouviu dos amigos. Olha as provações que Jó passou. Então, se Jó foi paciente, então é possível o homem ser paciente. Se um foi, todos podem ser. Todos os que confiam no Senhor, porque o Senhor é nossa fonte de paciência, nossa paciência é recurso que Ele nos dá. Então é possível. Então lembra do exemplo dos profetas, lembra do exemplo de Jó. E aí ele fala assim, e vocês viram o fim que o Senhor lhe deu. Viu o fim de Jó? Como que ele superou, como ele, por ele ter sofrido a questão, a experiência, passou por ela com paciência. Olha o que o Senhor fez na vida de Jó. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então seja paciente em qualquer situação, porque você vai lucrar com isso, você vai ganhar com isso. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso, e Ele contempla a sua paciência, e Ele é que vai se levantar em seu favor. Ele vê que você sofreu aflições de pessoas, Ele vai se levantar em seu favor. Você não é esquecido pelo Senhor. Ele sabe que você está passando por essa grande aflição. Do mesmo jeito que Ele sabe que você passa por esse grande deserto. Mas, sobretudo, tá, então olha só, o Tiago fala assim, queridos irmãos, sejam pacientes, não vos queixeis uns dos outros, pensa no exemplo dos profetas e de Jó, que na aflição foram pacientes, não se vingaram de quem os afligiu, não foram vingativos, não agiram da mesma forma. O Senhor reverteu a história de Jó. Ele falou, então tá, sejam pacientes, não fica queixando um do outro, seja paciente com o outro. Isso é um assunto só, não são dois assuntos. É um assunto só. Porque quem se queixa é porque não está tendo paciência com o outro. Sofre a injúria. Resolve isso entre você e o Senhor. Se preciso, converse com quem injuriou. Mas não atacando, não fazendo do mesmo jeito, senão você perde os direitos. Se você se torna igual, você perde os direitos de queixa. Ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Então tá. Sobretudo, irmão, sobretudo, acima de tudo, ou seja, mais que isso, ou principalmente,
Meus irmãos, não jureis, não jureis, não jure pelo céu, não jure pela terra, nem façais qualquer outro juramento, jurando por você, por sua cabeça, por seu filho, juro pela minha mãe. O mandamento é: não jureis, não jureis. Isso o Senhor também disse. Disse onde? Mateus 5, Sermão do Monte. Mateus 5, 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, em nenhum caso, em nenhuma situação, jureis, nem pelo céu, juro pelo céu. Lá é o trono do Eterno. Não jure pela terra, porque a terra é o escabelo dos pés do Eterno. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jura pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. O que o Senhor está dizendo? Não jure por nada, porque você não é dono de nada. Você não vai jurar pela terra. A terra não é sua. Vai jurar pelo céu, o céu não é seu. Vai jurar pela sua cabeça, você não tem poder para fazer nada. Você não pode tornar um cabelo preto se você não passar uma tinta de farmácia. Só assim é possível. Então, ele está falando, não jure por nada, você não é detentor de nada, não jure. Verso 37, do capítulo 5 de Mateus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência maligna. É a mesma coisa que o Tiago está dizendo aqui. Verso 12, capítulo 5 de Tiago. 5 de Mateus, 5 de Tiago. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Por Jerusalém, pela sua cabeça, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelo seu casamento. Não jure. Isso não pode fazer parte da vida de um crente. É isso que se está pedindo. Aí Tiago fala: a vossa palavra seja sim, sim. E não, não. Para que não caiais em condenação. De novo, se alguém fizer isso, está se condenando novamente, do mesmo jeito que se queixar contra alguém. Juro que estou falando a verdade. Não jure. A Bíblia diz para você não jurar. Juro que vou. Não jure. Juro que vou fazer isso. Não jure. Você escutou? A palavra diz: não jureis por nada. Quando você disser eu vou, isso tem que ser sim. Não precisa de juramento. Quando você disser eu vou fazer isso, você precisa fazer. Não vou fazer. Então falou que não vai fazer, não faz. Esse é o ensino que Tiago, o apóstolo querido, está nos dando. Aí ele, no verso 13, ele vem falar assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Ele diz: não perca paciência nas aflições. Não, não, não. Está aflito. Vai orar, não vai queixar de alguém, não. Está aflito? Qual é o remédio? Oração. Qual é a saída? Oração. Qual é o conselho? Ore. Está contente? Porque não é todo dia que você está aflito, não é sempre que você está aflito, não é todo mundo que está aflito, não. Tem gente que está muito alegre. Está contente? Cante louvores. Não vai se queixar de alguém. Não vai ser impaciente. Vai cantar louvores. Canta. Usa essa voz aí bonita. Eu uso a minha do jeito que é.
canto sozinho para o Senhor, Ele aceita. Cante, 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 cante que é o único que é digno de receber a honra e a glória. Cante quão grande é o meu Deus, cante, cante, cante aleluia. Santo, santo, santo. Cante. A Ele a glória. Cante. Cante. Está contente? Cante. Está em aflição? Ore. Para que logo isso possa passar e você cantar louvores. Está alguém entre vós doente? Olha só, tem saída para tudo. O apóstolo orientou tudo. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja que precisam vir, precisam ungir com óleo. Isso é Novo Testamento. Novo Testamento. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre ela, sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu te unjo em nome do Senhor. Que essa doença saia agora em nome do Senhor. É uma orientação bíblica. É para fazer. Está mandando ungir com óleo, está mandando orar pelo doente. Isso precisa ser feito. Não é a pessoa está doente, deixa ela lá, ela vai se recuperar, ela vai ao médico e ela vai orar pela pessoa. Vai visitar, vai impor as mãos sobre ela, vai orar, vai ungir. E diga, Senhor, se tu quiseres curar agora, tu pode. Se tu não quiseres curar, eu estou mandando essa doença embora. Amados, nós precisamos ter autoridade sobre as doenças. As doenças não podem nos fazer de bobo. As doenças precisam reconhecer a nossa autoridade. Eu estou em busca, e eu hei de ver a igreja um dia, os crentes tendo autoridade sobre essas coisas, porque a autoridade foi dada. Então, se está alguém entre vós doente, é necessário a atenção da igreja. A oração da fé salvará o doente. Mesmo que o Senhor queira curar através de um médico, quem sabe? Quem sabe o Senhor quer fazer uma obra lá? O médico vê que aquela enfermidade que não tinha jeito e o Senhor faz ter um jeito. Quem sabe o Senhor quer manifestar a glória dele diante de um profissional? Quem sabe? Então, ora lá e pergunta ao Senhor e pede ele para tomar conta da direção daquela enfermidade e da orientação daquilo que precisa ser feito. E que ele use médicos, né? Não vai para o médico sem orar, não. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Eita! Eu lembro quando o Senhor falou assim, ó, Lázaro morreu, mas vamos lá que eu vou despertá-lo. Não, aí foi antes. Lázaro está dormindo, mas vamos lá que eu vou despertá-lo do sono. Ele estava falando da morte de Lázaro. Ele não disse assim, olha, eu vou lá ver se... Vou lá fazer uma oração, né? Quem sabe? O Senhor falou assim, eu vou lá despertá-lo do sono. A igreja ela precisa ter essa autoridade para ir ao outro e dizer, eu vou lá porque eu vou orar e fulano vai levantar. Então, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, se a doença estiver relacionada a algum pecado que o crente cometeu,
o Espírito Santo vai dar o toque ali. E esse crente, ele vai lembrar e ele vai precisar confessar esses pecados para os presbíteros, para quem foi ali, ou para uma pessoa pelo menos, alguém de sua confiança. Ele precisa confessar as suas culpas, e porque alguém vai orar por ele, e aí ele será sarado. Principalmente se a coisa foi contra, deve confessar a culpa, principalmente para a pessoa quem se agrediu. Aquela pessoa orando por você, significa que ela está te perdoando. E aí você vai sarar, o doente vai sarar. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas ainda que esses pecados não sejam contra aquela pessoa diretamente, sejam de outras formas, pecados que tenham sido contra o Senhor, e aí o crente vai lá, o presbítero vai lá, unge, ora, a pessoa confessando o pecado, ela vai ficar sarada. Tem doenças que estão presas por causa do pecado. Então, havendo uma conversão, havendo um arrependimento, uma confissão, então as consequências são removidas junto com o perdão. É o que o Senhor fez com aquele paralítico lá, que os homens levaram pelo telhado e colocaram na frente do Senhor. A questão dele era um pecado que ele cometeu e, como consequência, teve aquela enfermidade de tetraplegia. Então, quando chegaram lá, o Senhor falou: perdoados são os seus pecados. E aí, em seguida, ele falou: levanta-te e anda. Isso significa que ele tinha sido perdoado, porque senão ele não levantaria. Então, antes da cura, é necessário uma confissão de pecado. No caso da enfermidade ser consequência de algum pecado. E tem muitas enfermidades que são assim. Gente, quantos cânceres tem por aí que são consequências de falta de perdão? Falta de perdão, de perdoar o outro, ou falta de perdoar a si mesmo, culpa. Tem muitos cânceres que estão relacionados a isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ah, se a igreja soubesse o efeito de uma oração. Gente, a oração é o recurso. Não tem limite para a oração. Porque ela é o recurso que o Senhor nos deu, Ele mesmo nos manda fazer e Ele vai agir em cima do que nós falamos, daquilo que Ele nos mandou falar. Ele vai agir. A oração é a argamassa, é o material para a construção da obra. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era cheio de falha como a gente. Lembra dele fugindo de Jezabel? Diz que queria morrer, aí fugiu de Jezabel. Por que não ficou ali? Então, a Jezabel mataria. Não, ele fugiu dela, ele fugiu. Ele andou muito tempo. Andou, fugindo da morte. Aí entrou numa caverna, ficou lá tristonho, escondido. Estava em profunda angústia. Por que ele estava? Porque Elias é como a gente. Porque Elias tem fragilidades como nós. Mas esse homem, daquele jeito, naquela situação, orou, pediu a Deus: Senhor, não deixe chover. Ele falou que cesse a chuva.
Então, por 3 anos e 6 meses, não choveu por causa da palavra de Elias. Depois ele orou de novo. Teve uma hora que a pessoa, chega já desse povo ficar com fome, chega dessa confusão, porque a seca atingiu toda a nação de Israel. Aí chegou uma hora em que ele falou, agora chega. O povo já teve a lição que precisou. E aí ele orou de novo. E choveu. O céu deu chuva. Tiago 5,18, a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Saiba que pecado, seja o seu, seja o meu, seja o de outro, traz prejuízos não só para a pessoa, traz prejuízo para a igreja que a pessoa faz parte, traz prejuízo para a família. O pecado de uma pessoa traz prejuízo, às vezes, para uma nação. Às vezes eu fico pensando que sim, nas maldições que tem sobre nós, porque políticos se aliançaram a outras nações. Quando nos aliançamos a outras nações, nós estamos nos aliançando também com os jugos que aquelas nações têm, com os deuses que aquelas nações têm, com os espíritos que aquelas nações têm. Então, quando um de nós peca, pode ter certeza que isso vai trazer prejuízo para muitos. Então, quem assim tiver condição de ajudar alguém a se converter, a se arrepender do seu mau caminho e se converter ao Senhor, essa pessoa fez cobrir uma multidão de pecados e está fazendo bem para muita gente. E ainda impediu que o pecador fosse para o inferno. Salvou uma alma. Então, nós precisamos pensar nas pessoas com esse interesse, com essa responsabilidade de impedir que ela vá para o inferno. Orando por essas pessoas, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a nossa atenção precisa estar voltada para isso também, de forma muito importante, de forma muito ativa, e não ficar perdendo tempo com queixas. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, se alguém que está me ouvindo desanimou, eu te peço assim, volte para a palavra, volte para o Senhor, volte a se animar, volte a ter fé, volte a acreditar, volte a comer desta palavra. Volte, porque você não vai ser mais bem-aventurado lá do que cá. Você tem a ver com a verdade, só a verdade te satisfaz. Você só será realizado dentro da verdade.
Não se desvie da verdade. Não se desvie da verdade. E tenha compaixão daqueles que estão desviados. Invista neles. Invista nessa figueira que não dá fruto, porque ela pode vir dar grandes frutos. Querido Pai, louvado seja o teu nome. Bendito é o Senhor. Que esta palavra que o Espírito Santo deu a Tiago, teu apóstolo querido, o teu irmão, o teu filho, não é, Pai? O irmão do Senhor. Que esta palavra fique no meu coração, ela seja praticada por mim e pelos que me ouvem. Que nós amemos esta palavra, que nós não nos esqueçamos desta palavra. Que nós sejamos pacientes, que nós tenhamos paciência, sabendo que o Senhor está perto de voltar. Que nós não nos queixamos, que a nossa boca não se queixe de ninguém em momento algum. E que a nossa boca não jure por nada nessa, nem na terra, nem no céu. Que a nossa boca não jure. E que a nossa boca sempre fale sim, sim. O que a nossa boca disser não, que seja não. Que disser que seja, que for sim, que seja sim. Que cumpramos nossa palavra. Pai, nós oramos assim, confiados no teu grande amor e misericórdia por nós. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então fique nesta paz do Eterno e até o próximo áudio, dentro da permissão dele, em obediência a ele. Um abraço.